Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Amados, por favor, abra a sua Bíblia em Êxodo. Para alguns Exodo, para outros Exodó. Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 21. Êxodo 14, verso número 21. Você crê que Deus está abrindo caminhos? Deus está abrindo caminho para você. O caminhos é no plural, que é para... Mas Deus está abrindo caminho para a sua vida. Êxodo 14, verso 21 diz assim: ó, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, que é Deus, por meio de um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Então tornou-se em terra seca, abriu-se um caminho e as águas foram divididas. Amém? Pode tomar assento. Amados, esse texto é um texto muito conhecido. Eu mesmo já preguei ele talvez inúmeras vezes. Só que Deus ele colocou de um jeito diferente no meu coração, a respeito até do caminho, direção de Deus, não fugindo do tema que foi proposto. Eu não quero voltar muito distante, no início do Êxodo, capítulo 1, que vai falar sobre o nascimento de Moisés. Tinha muita coisa, mas a partir do capítulo de número 12, e a partir do seu verso de número 29, é onde a gente começa a nossa jornada nesta noite. A partir do verso de número 29, do capítulo de número 12, eu peço a você que preste muita atenção, porque você tem que pegar desde o início aquilo que Deus ele já vai passar aos nossos corações, para a gente poder chegar aqui no capítulo 14, no seu verso de número 21. No seu versículo 29, no capítulo 12, a Bíblia diz que então, eis que à meia-noite... Isso daqui é interessante, irmãos, por quê? Porque o capítulo de número 12, ele traz o final de uma sequência de pragas. Você sabe, são 10 pragas, há uma Páscoa que eles fazem ali, enquanto eles estão se preparando para aquele período de Páscoa, passando o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, comendo o cordeiro, comendo tudo que tem do cordeiro. A Bíblia diz que o anjo passa, e aonde o anjo passasse em todo o arraial de Israel e em todo o Egito, a Bíblia diz que aonde houvesse sangue nas portas, ele passava, mas aonde não tinha o sangue, ele adentrava e matava o primogênito da casa. E o versículo de número 29, ele traz o momento subsequente a isso, ou seja, ele traz um momento que sucede este ato. Por quê? Porque ele diz que então à meia-noite Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e do rebanho. Então repare que a meia-noite é uma chave que se vira. A meia-noite, além de ser um novo dia que está nascendo, mas também a meia-noite ela mostra que algumas chaves elas vão ser mudadas. Então a meia-noite começa-se, para alguns, para o povo egípcio, começava a morte, mas para o povo de Israel a meia-noite começava uma libertação. O cristiano entendeu. À meia-noite, olha que lindo, Deus ele decretou, Deus ele já tinha marcado até o horário. Quando desse meia-noite, os egípcios estavam chorando. Por quê? Porque não foram obedientes. Por quê? Porque não ouviram a Deus. Por quê? Porque não confiaram no Deus Todo-Poderoso. À meia-noite, os egípcios estavam chorando, se lamentando e com medo do que aconteceu. Mas à meia-noite, Deus ele já estava começando a colocar em prática o plano que ele já tinha. Por quê? Porque lá na frente ele abriu um caminho, mas aqui o povo de Israel já estava ganhando uma libertação para a vida deles. Então, irmãos, à meia-noite
no virar do dia, quando o relógio dava 11h59, 58 segundos, 59 segundos, deu meia-noite, Deus falou: hoje eu começo a realizar coisas na vida daqueles que acreditaram na minha palavra. Aí eu te pergunto, sabendo hoje disso, que chaves podem mudar e caminhos serão abertos, você está preparado para que a sua história comece a ser mudada? Será que você está preparado, irmãos? Jonatas, por que isso? Porque não é para sempre, irmão. Essa luta, essa prova, essa tribulação, ela vai ter fim. O que a gente sempre diz é que quando termina uma, você tem um respiro, mas já já aparece outra. Mas toda prova que você passa, ela vai ter um fim. Então em casa Deus colocou algo no meu coração. Eu preciso estar preparado para minha história começar a ser mudada, porque Ele já marcou o dia, Ele já marcou a hora, Ele já marcou nos tempos que algo está acontecendo para mim e para você. O verso de número 30 diz que no meio da noite, Faraó e todos os seus conselheiros, todo o povo egípcio se levantaram assustados. Olha que coisa. Foi como eu disse, quem não crê assusta, irmão. Quem não crê chora, quem não crê se lamenta. E houve um terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. No meio da noite, irmãos, no meio da noite, o que for preciso Deus fazer para trazer libertação para a tua vida, no meio da noite, o que for preciso Deus fazer para a tua chave girar, posso dizer, Deus está fazendo algo a seu favor, mesmo que você não esteja vendo absolutamente nada. Salmo 121 diz: levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que os meus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda, certamente não, de maneira alguma. Ele não cochila e nem dorme, o guarda de Israel. Por que, Jonatas? Porque talvez durante a noite algum israelita deve ter dormido. Durante aquela noite, depois da Páscoa, alguém foi tirar um descanso, alguém foi tirar um cochilo. Mas Deus, Ele não dorme, Deus, Ele não cochila. Pode descansar, pode dormir durante a noite. Deus está entrando lá e Ele está removendo todo o cativeiro para trazer libertação para a tua vida, para trazer libertação para a tua vida, para trazer libertação para a tua vida. O verso de número 31 do Êxodo, capítulo 12, diz: ainda as trevas da noite, irmão, tudo de noite, olha isso. Ainda as trevas da noite cobriam o Egito, quando o Faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão, e lhe determinou: levantai-vos e sai imediatamente do meio do meu povo e de minhas terras, vós e todos os filhos de Israel, ide, portanto, e servi a Yahvé, como tens insistido. Isso daqui me fez lembrar algo do próprio livro do Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 23. Muito tempo se passou disso, morreu o rei do Egito. Lembra a história de Moisés, quando Moisés nasce? E aí o rei do Egito manda matar todas as criancinhas. E Moisés, ele é guardado na casa da própria mãe. Depois ele vai lá para a casa do rei, do próprio rei que mandou matar aquelas criancinhas. Moisés cresce, vira um homem,
mata um egípcio e aquela bagunça, e ele vai embora, e depois Moisés ele começa a viver uma vida lá na casa do seu sogro. Aqui é antes de Moisés ter um encontro com Deus. Moisés com 80 anos de idade. Verso de número 23. Muito tempo se passou depois disso. Morreu aquele rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino, debaixo de uma escravidão. Olha isso, irmão, olha o detalhe do final. E o seu clamor subiu a Deus. O Leandro pegou ali, o Leandro entendeu. Irmãos, capítulo de número 2, verso de número 23, o final. E o seu clamor subiu a Deus. Êxodo capítulo 12, verso 31. Faraó manda Moisés entrar, Faraó manda Arão entrar no meio da noite, no meio da madrugada, e ele diz: vocês tanto não insistiram para vocês irem embora, então pelo amor de Deus, junta as coisas de vocês e partem daqui. Jonatas, o que é isso? Deus está trazendo resposta de oração para já entendeu? Deus está trazendo resposta de oração para a vida de alguém. Pode demorar, não se preocupa, mas o verso de capítulo 2 diz que Deus ouviu o clamor de Israel. Deus ouviu o teu clamor. Está demorando, não está tendo resposta, mas Ele já ouviu, Andréia. Está demorando, não está tendo resposta, Ana, Ele já ouviu. Fica tranquilo, fica calmo, descansa no Senhor, porque o capítulo de número 12 vai chegar na tua vida e Ele vai dizer: vai cumprir tudo aquilo que eu prometi na tua vida. Olha, meu Deus, vamos pular aqui, capítulo 13. Capítulo 13. Aí agora a gente vai falar a respeito de 3 caminhos. Capítulo 13, verso de número 17. O primeiro caminho. Ora, quando o Faraó deixou o povo partir, preste atenção, irmãos. Como que é o nome da temporada? O que é uma direção? É você ser conduzido, guiado, é você ser levado. Por quem? Verso de número 17 do capítulo 13. Ora, quando o Faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou. Está aqui, irmãos, a minha. Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Provérbios, irmão, antes de entrar em Provérbios, eu falei o que? Grava isso, a gente vai falar de 3 caminhos, rapidinho, 3 caminhos. Primeiro caminho, qual é o primeiro caminho? Caminho dos? Ninguém pegou. Pastora? Primeiro caminho é o caminho dos? Primeiro caminho é o caminho dos? Irmãos, eles saem do Egito. Quando eles saem do Egito, era só eles seguir reto toda a vida. Sabe mineiro? Tem mineiro aqui, eu sei que tem. Tem uma, pelo menos uma eu sei que tem. Tem mais algum mineiro? Não. O mineiro, o negócio é a 4 quilômetros de distância. Ele falou assim: vai. Hã? É logo ali, ó. Vai. Quando você chegar lá na frente, você vira. Irmãos, o caminho deles para sair do Egito, para atravessar para Canaã, era um caminho reto toda a vida. Só que olha o que a Bíblia diz, que Deus não o guiou, irmão. O não de Deus é melhor do que o sim. Entenda isso, porque o não de Deus, ele te ensina muita coisa. O não de Deus, ele faz você orar mais. O não de Deus, ele faz você cultuar mais. O não de Deus faz você adorar mais,
Por quê? Porque quando veio o sim, é porque você ou está preparado, ou é porque Deus falou assim, você quer muito, então toma, tu quebra a cara. Mas quando Deus ele diz não, ao invés de eu ficar alegre, eu fico triste. Aí Deus, imagina Deus, você está de brincadeira comigo, né? Eu estou te protegendo, eu estou te guardando, eu estou cuidando de você, e você está ficando triste, porque eu estou cuidando de você. A Bíblia diz que Deus não o guiou, o irmão. Deus não o guiou. Deus não quis levar aquele povo por aquele caminho. Você está entendendo? Quando porta se fecha, quando você recebe um não, quando as coisas parecem que não está dando certo, Deus está te livrando da morte. Deus ele está te livrando da morte. Deus ele está tirando coisas do teu caminho. Não. Mas deu? Não. O versículo ainda diz, o final do versículo diz, no outro versículo vai dizer que eles estavam armados. Só o fato de você estar armado não quer dizer que você está preparado, meu querido. O fato de você, agora eu estou preparado, agora eu vou para cima. Não, você está armado, mas você ainda não está preparado. Deus está te preparando. Por isso que o não dele vem. Porque se você for por esse caminho, Israel, quando você chegar lá na frente, além de morrer, os que sobrar vai voltar para o Egito. Irmão, olha o cuidado de Deus para com a minha vida e a sua vida. Ele está olhando lá de cima, ele está falando, alguns além de morrer, os que vai sobrar vai voltar para o Egito. Você acha que é isso que Deus quer? Aí, Provérbios capítulo 14, verso 12 diz, há caminhos que ao homem parece ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem a... Olha aí, a morte. Então Deus está vendo, se eu mandar eles por aqui, eles não vão aguentar, eles não vão conseguir. E eu escrevi um negócio aqui que eu achei tão bonitinho, ó. O caminho mais curto faz chegar mais, quem sabe, rápido ao destino, mas vai te matar antes de você chegar no destino. Adiantou do quê? Opa, eu lembrei da pastora na hora, com certeza, atalhos. Do que adianta, irmão? Você pegar um caminho que é mais curto, um caminho que é mais rápido, sendo que você tem um destino, mas o caminho curto e no caminho mais rápido vai fazer com que você morra ou volte para o Egito. O destino vai ficar lá. Aí vem o arrependimento. Podia ter ouvido Deus. Eu poderia ter ouvido minha mãe. Para os jovens, eu poderia ter ouvido minha mãe, poderia ter ouvido meu pai, poderia ter ouvido meu pastor, minha pastora, poderia ter ouvido meu líder. Ele avisou. Porque não fica, pelo amor de Jesus Cristo, não fica esperando Deus descer em terra, como diz a Érica, e aparecer na tua frente e falar, glória, sou eu teu Deus. Não, ele vai usar esse pequenininho que está do teu lado, ele vai usar esse irmão simples, esse irmão humilde que está do teu lado, para dizer, não vai por esse caminho, porque esse caminho é caminho de morte. Não vai por esse caminho, porque esse caminho vai fazer você voltar para o Egito. Caminho, não se esqueça, primeiro caminho, caminho dos, glória, obrigado Cris. Primeiro caminho dos, não se esqueça, é um caminho de morte. Deus desvia, e quando Deus muda a rota, eu não vou entrar em alguns detalhes aqui, eu poderia ter entrado. Só que repare, irmãos, no capítulo 13, verso de número 18, diz, então, eu acho bonito essas coisas, então, porém, entretanto, todavia, porque tem motivo, razão e circunstâncias, Deus fez o povo dar a volta pelo caminho do, eita glória, segundo caminho, deserto. Irmão, vamos lá. Primeiro, me ajuda, por favor. Primeiro caminho, o caminho dos, é um caminho de, segundo caminho, o caminho do deserto. Irmão, o que é deserto para o crente? Pastora, por favor, peraí, segura. Caminho do deserto é caminho de ensinamento. Lembra do que eu falei?
Eles estavam armados, mas não estavam preparados. O ensinamento, meu querido, presta atenção aqui, sabe o que o ensinamento traz para a tua vida? Preparação. Sabe o que o deserto é? O deserto, irmão, não é para você, ai Deus, eu estou passando por um deserto. Não, o deserto é para você olhar que Deus está te ensinando. No deserto é para você olhar que Deus está te preparando. No deserto é para você ver que Ele está cuidando de você. No deserto é para você olhar que antes de entrar no deserto, Deus poderia ter deixado você seguir outro caminho, e era caminho de morte. Mas Ele preferiu cuidar, Ele preferiu te ensinar, Ele preferiu te preparar. Porque você está armado, mas não está preparado. Mas Deus está te ensinando que no deserto você cresce, no deserto você anda, no deserto Deus cuida de você no deserto a todo instante e a todo momento. Porque eles chegaram no deserto, o versículo diz, Deus os fez dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, embora os filhos, olha o que o texto diz, embora, ou seja, como se o autor estivesse falando, contudo, sabe, eles estavam preparados, eles estavam armados, me perdoe, contudo, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Eu falei, mas se eles estavam armados, eles estavam prontos para a guerra. Só que em Êxodo 14, verso 10 diz que quando eles avistaram o faraó se aproximando, eles viram, se levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás dele. Tiveram um grande medo. Agora fala para mim, Alessandro. Pegou o Alessandro hoje. O Cristiano já até deu um alívio. O texto está dizendo que eles estão armados. Pau, pedra, caçar, pegaram alguma espada. Alguns estavam da mão mesmo, porque aqueles homens eram homens brutos, eram homens fortes, porque eles trabalhavam todos os dias fazendo tijolo. Então o texto está dizendo que eles estavam pré-armados. Mas quando eu digo para vocês que eles não estavam preparados, é porque quando eles avistaram os egípcios, a Bíblia diz que eles tiveram. Você está entendendo? Você está achando que você está preparado e armado, mas quando vem alguma situação, o que você fica? Com medo. Aí Deus está mostrando, você está vendo? Você só está armado. Por isso que Ele faz a gente passar pelo deserto primeiro. Você não vai para o deserto antes da armadura. Você se arma primeiro. Aí Ele olha, parece que está bom, né? Mas calma aí. Você já viu crente novo quando chega na igreja? Com aquela sede, com aquela vontade, pastor, estou pronto. Calma. Não é, pastor, assim? Calma. Eu sei que você está com muita vontade. Você tem que se preparar primeiro. Você está se armando. Deus Ele está fazendo com que você se arme primeiro. Mas na armadura, quando a gente está se armando, a gente está achando que está o quê? Preparado. Aí Deus manda Irmão, você vai começar a olhar o deserto diferente. Se você não olhar o deserto diferente depois de hoje, você vai começar a olhar o deserto completamente diferente. Porque no deserto, irmão, Deus está cuidando de você. Vamos lá. E agora eu vou começar a pregar agora, Cris. Irmãos, capítulo 14. Capítulo 14. Falamos de dois caminhos. Caminho dos filisteus, que significa morte. Caminho do deserto, que é caminho de ensino, caminho de preparação. Vamos adentrar agora para o terceiro e último caminho. O capítulo de número 14 é o mais gostosinho. Por quê? Porque Deus, Ele mostra que Ele espera de nós
ou de nós, perdoe-me, o que Deus espera de nós é fé. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. O povo, eu nem vou entrar na questão do piairote, do que era louca, não, quero já ir para o mel, para o final. Eles se posicionam, meu querido, eu estou falando, capítulo, não vai, só para referência, capítulo 12, verso 37, havia cerca de 600.000 homens a pé, fora mulheres e crianças. Então eu não estou falando de 15 homens, 20 homens, 300, não, estou falando de 600.000. Eles se posicionam no deserto, de frente ao mar. Aí, o texto vai dizer, irmão, e ó, deixa eu só trazer uma linha de raciocínio para você ver. A gente começou lá no capítulo 12, que horas? Começou no capítulo 12, que horas? Moisés chama, Arão vem, aquela coisa toda. Eles saem batendo, eles nem batem de porta em porta. Os egípcios já abriam a porta e já davam ouro para eles, já dava prata, tipo assim, vai-te embora daqui, sai logo, eu não quero saber de você. Entre o capítulo 12 e o capítulo 13, eles acampam. Tanto que no capítulo 13, no versículo de número 21 diz: durante o dia, o Senhor ia diante deles, como coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Irmão, eles estão passando já um dia inteiro fora do Egito. É um dia inteiro fora do Egito. Quando chega no capítulo 14, já está anoitecendo o primeiro dia, já está findando o primeiro dia para entrar no segundo dia. Agora reparem uma coisa, que quando eles estão no capítulo de número 14, como eu já li aqui a referência, eles olham, alguém, sempre tem alguém, o último do fundão lá, ele olha e vê o quê? Os egípcios. Aí ele grita: a gente vai morrer, os egípcios estão vindo, irmão, e vai indo. Vai indo, até chegar. Só que quando chega em Moisés, não chega em Moisés, os egípcios estão vindo. Capítulo 14, verso de número 11 diz: e reclamaram a Moisés. Capítulo 14, verso 11, e reclamaram a Moisés. Só que quando eu disse que eu não ando, a gente não anda pelo que vemos, pela vista, mas a gente anda pela fé, o verso 11 diz que uns foram reclamar, mas o final do verso 10 diz: então os filhos de Israel clamaram a Yahvé. Uns estão reclamando e outros estão, segura, não dá glória que você vai entender. Uns estão reclamando e outros estão, não dá glória. E eles estão nessa briga com Moisés. Aí deixa eu ler o que eu escrevi aqui, ó. Tinha alguns reclamando, verso 11. Outros foram clamar a Deus, verso 10. Só que Deus, ele não queria nem reclamação e nem clamor. Porque a gente já olhou lá no capítulo de número 2, verso 23, que Deus já havia ouvido o quê? A oração. Irmão, você já orou, você já pediu, tu já clamou, Deus, ele já começou a mostrar sinais de que ele está respondendo o teu clamor. Você vai clamar?
Aí Deus olha para Moisés e diz o que para Moisés? Porque, está vendo que Deus ele não queria clamor? Porque a reclamação Deus não precisa nem falar que ele não queria, porque ele odeia. Mas o clamor, irmão, é a primeira vez que eu vejo Deus falando, não quero clamor não, porque eu já respondi ao seu clamor lá atrás. Você orou, pediu, Deus não me deu por completo, irmão, mas Deus está te dando sinais de que alguma coisa está acontecendo. A gente olhou e viu o capítulo 2, Deus já havia aceitado o clamor deles, agora era a hora e a vez do povo agir, ter fé e avançar. Por quê? Porque Deus diz para Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo de Israel. Segura, eu vou ler o que está aqui na minha, Então o Senhor indagou Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem avante. Não. Olha o que Deus está pedindo para o povo. E aqui começa a ser apresentado algo que nós não vimos antes. O que? Deus ele apresenta o primeiro caminho. Qual é o primeiro caminho? Significa? É um caminho humano, é um caminho normal, é um caminho natural. Deus nos apresenta um segundo caminho. Qual é o segundo caminho? Que significa? Ensinamento, preparação. Deserto é um caminho normal, é um caminho natural e é um caminho humano, mas Deus agora está preparando o terceiro caminho. Qual é o terceiro caminho? Um caminho aberto no mar a seco. Por quê? Porque isso não depende de homem, isso não vem de homem, porque não é natural, não é normal e não é humano, é divino, é sobrenatural e depende somente dele. Por isso que eu começo o caminho, mas quem termina a trajetória de todos os caminhos na vida do homem não sou eu, é Deus. Jonatas, por quê? Porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Aí Deus vem e diz que no meio do deserto, com o mar à frente e os egípcios vindo atrás, eu não tenho que clamar, eu tenho que marchar. Meu querido, não questiona o Deus Todo-Poderoso. Se Ele disse que ao invés de clamar, tu tem que marchar, que ao invés de orar, tu tem que marchar, que ao invés de fazer outra coisa que você já tenha feito dentro do deserto, Ele está dizendo, marcha. Eu não sou bobo, eu não sou bobo, eu vou ouvir a voz de Deus e eu vou começar a marchar. Avante, 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 avante. Jonatas, mas eu não estou vendo nada. Não anda pela vista, anda pela fé. Não anda pela vista, anda pela fé. Pelo amor de Deus. Vai adorando aí, irmão, só um pouquinho. Vamos terminar isso daqui? Deus disse para o povo de Israel para marchar. Capítulo 14. E aí ele diz que vai endurecer o coração de Faraó, dos egípcios, para que possam seguir. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé quando for glorificado no Faraó em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Só que o versículo que nós lemos, que é o versículo de número 21, diz que agora é o início daquela noite lá que eles saíram do Egito, passaram a madrugada conversando com o Faraó, foram libertos, acamparam aí em Etã, saíram de Ramsés, começaram a noite, começou a anoitecer.
E aí diz o verso de número 21, que então Moisés, irmão, repare que Deus diz para Moisés, no versículo 16, levanta o teu cajado e estende ele sobre a mão. No versículo de número 21, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, 6 versículos para Deus dar ordem e Moisés começar a levantar o cajado. E aí diz que quando Moisés estende a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento, repita, um forte, de novo, um forte. Falei pro Walter brincando, falei, rapaz, Deus já me deu uma palavra já tem uns dias. Aí o irmão veio e falou sobre o vento ontem, que Deus usa até Satanás para trazer vento sobre a nossa vida. O que não é mentira, é verdade. Só que hoje, quem é que está trazendo o vento? Eu vou perguntar de novo. Hoje, quem é que está trazendo o vento? Só que tem um porém, e isso daqui, preste atenção. E um forte vento que sobrou toda aquela noite. Demorou, hein? Esse vento aí. Fez o mar se afastar, então tornou-se em terra e as águas foram divididas. Mas imagina, irmãos, ele falou aqui de um vento forte oriental. Eu fui estudar, eu já tinha estudado isso algumas vezes. E é um vento muito forte, um vento seco, que ele perdura, ou ele dura entre 6 horas a 12 horas, por mais de 100 quilômetros por hora. Não é um vento comum. Os navegantes dizem que não é um vento comum, porque ele é um vento, quem sabe dizer, ele é um vento contrário. Ele não é um vento que vem em direção normal, ele é um vento que vem do lado. Irmão, a gente espera o natural, mas Deus está preparando algo sobrenatural. A gente espera algo normal e comum, mas Deus está trazendo algo que é contrário, algo que a gente não pode ver. Você está esperando uma coisa, mas Deus está trazendo. Você está esperando daqui, Deus está trazendo de lá para a tua vida. Só que agora presta atenção nisso daqui. Eu falei que isso demora, e demora, porque a Bíblia diz que aquilo durou a noite inteira. Olha que coisa. Segura. Silêncio, faz um silêncio, silêncio total. Moisés, durou a noite inteira. Você está vendo alguma coisa? O que você está vendo na sua frente? Imagina que eu sou Moisés e você é o povo. O que você está vendo na sua frente? Moisés. Mas você está ouvindo barulho de alguma coisa? Quem chuta? Que barulho que você aqui hoje está ouvindo? Ó. Pastor, por favor, só um pouquinho mais alto. Está ouvindo o barulho do vento? Moisés. Eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo. Eu não estou vendo. Moisés, tem alguma coisa na sua frente? Não, só tem um mar. Mas peraí, o Josué, peraí. Eu acho que Deus está fazendo alguma coisa. Eu acho que Deus está fazendo alguma coisa. Por quê? Porque eu não estou vendo nada na minha frente, mas eu estou ouvindo um barulho de vento. Eu estou ouvindo Deus, ele está. Irmão, Moisés lá, pode continuar tocando aí. Moisés está lá. E o barulho. Deus, você não está vendo nada, mas Deus está soprando ventos na tua direção. Você não está enxergando absolutamente nada, mas Deus está preparando o caminho no meio de um deserto. Isaías 43, verso de número 16 diz: assim diz o Senhor, o que em outra oportunidade preparou um caminho no meio do mar e nas águas impetuosas
uma vereda, o que faz sair o carro, o cavalo, o exército e a força, eles juntamente fazem ali e jamais se levantarão. Então ou estão extintos, apagados como um pavio. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considerais os antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está acontecendo. Vocês não estão percebendo ainda. Porém um caminho no meio do mar, porém um caminho no deserto, porque eu posso não enxergar, mas eu acredito que eu passei pelo primeiro caminho, eu sobrevivi ao segundo caminho, mas Deus está mandando ventos para abrir o terceiro caminho, e o Senhor Jesus Cristo, Ele está pegando na tua mão hoje, igreja, e Ele está te direcionando por esse caminho, porque podem não enxergar, mas você não precisa ver, você precisa crer. Enquanto eles estão marchando sem ver, Deus está preparando o caminho. Enquanto eles estão lá, Moisés alto e Deus lá do outro lado. Pode durar a noite inteira, mas o meu Deus não tem pressa, porque o tempo dele, a gente já falou aqui de horário, 430 anos demorou para a promessa se cumprir. 400, e a Bíblia ainda diz que na meia-noite daquele dia lá, quando os primogênitos morreram, Deus diz exatamente quando completou 430 anos, o povo de Israel saiu do Egito. Deus, Ele não tem pressa de realizar as coisas da tua vida, somente creia que Deus está soprando ventos e abrindo caminhos no meio do nada. Você não está vendo nada, você só está vendo empecilho, você só está vendo dificuldade, você só está vendo problema, você só está vendo um mar à tua frente, mas Deus está soprando, Deus está soprando, Deus está soprando. Fica de pé para mim poder fazer uma oração para a tua vida. Deus está soprando, eu não estou enxergando, mas Deus está soprando, Deus está. Você vai ver que caminhos começarão a ser abertos no meio do nada, no meio do nada, meu querido. Não deixa Deus guiar, não deixa Deus guiar, deixa Deus guiar, porque Isaías vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus, mas os caminhos do Senhor são menores do que os meus. Deus está tirando você de caminho de morte, Deus está tirando você de caminho de morte, Deus está trazendo você para caminho de vida. Nessa noite que quer aceitar Jesus Cristo, você que ouviu essa palavra, você que entendeu, se houver alguém que é visitante em nosso meio, que quer aceitar esse Jesus aqui, o Jesus que dá livramento, irmãos, porque talvez você está aí nesse deserto, você está nesse vento, você não está entendendo nada. Eu espero que Deus, Ele tenha clareado sua mente. Nessa noite tem alguém que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. Levante a tua mão, sem vergonha, sem medo, porque a Bíblia falou até do medo. Nós falamos do medo nessa noite. Levante as suas mãos, nós estaremos orando pela tua vida. Se você está aqui hoje, não tenha dúvidas. A Ângela levantou o dedo ali, eu tomei um susto agora, ela está mostrando o negócio para a criança. Se você nessa noite quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem até a frente, nós estaremos orando pela tua vida. Se não tem, que Deus, Ele te conceda uma outra oportunidade,
Que Deus te conceda uma nova chance, você que está na tua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?